Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala com pessoas que contribuem com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Estamos aqui numa jornada de gravação com os vereadores da Câmara Municipal de Santarém e hoje a gente recebe aqui o vereador Júnior Tapajós. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Jonas. Obrigado pelo convite da Vox. Sempre um prazer revê-lo, grande amigo. Com Ver, certeza. ver a Vox cada vez mais desenvolvendo e ajudando Santarém a desenvolver também. Maravilha, maravilha. Júnior, para quem ainda não conhece, quem é o vereador Júnior Tapajós? Então, Jonas, sua audiência, sou o Júnior Tapajós, tenho 41 anos, sou filho do Zé Maria Tapajós e da Delvalita, casado com a Marlene, pai do Pedro, engenheiro civil. Nasci aqui na cidade de Santarém, mas fui criado no interior, na comunidade Novo Gurupá, no Rio Arapiuns. E depois voltei já aos 7 anos, onde estudei, me formei. E em 2012 fui eleito vereador para o primeiro mandato. E sempre dividi a atividade de vereador com alguma atividade empresarial. E hoje sigo nessa linha, atuando ao mesmo tempo como parlamentar e ao mesmo tempo como empresário também no nosso município. Maravilha. Júnior, cara, 4 mandatos para quem tem 41 anos é muita coisa, né? Quando minha primeira eleição eu estava com 28 anos. A política ela sempre esteve na veia, né? Foi algo que me acompanhou desde a infância. Eu tenho muito vivo na memória a primeira eleição do Zé Maria em 88. Essa influência veio do seu pai, né? Isso, lá em 88 eu estava com 5 anos de idade, eu distribuindo santinho na comunidade. Eu tenho muito vivo isso na memória. Eu ainda morava lá no Arapiuns e desenvolvi tanto a infância, adolescência, juventude, fazendo campanha, andando junto da caminhada do Zé Maria, né? Também de outros políticos, pude acompanhar também campanhas do Lira Maia, da Maria do Carmo, do Alexandre Von, do Nélia Aguiar, já estava como vereador, né? Mas antes de exercer mandato eu acompanhei campanhas muito fortes aqui, participei delas, tinha as minhas próprias reuniões que eu comandava, então a política de certa forma sempre esteve presente. Eu reneguei por muitos anos antes de ser candidato de assumir algum cargo político, né? Mas estava na veia. Também as experiências que eu tive, fui presidente de turma ao longo de toda a minha vida em ensino fundamental e médio, sempre me colocavam como presidente de turma, presidente de grupo de coroinha, presidente de grupo de jovens. Então, de certa Sempre da forma, liderança ali, essa gente. liderança, essa questão da política, ela sempre esteve muito envolvida na minha vida. Legal. Júnior, 4 mandatos de vereadores, né? Como a gente comentou aqui. Qual tem sido as suas principais bandeiras durante esse tempo aí na Câmara Municipal? O vereador, constitucionalmente, ele é para criar as leis, né, fiscalizar o poder executivo, mas na prática é a representação do povo mesmo na maior pureza da palavra. Então, a maior pauta do nosso mandato é ser presente nas comunidades e bairros, receber as demandas. Hoje eu diria que não dá de carregar uma bandeira e seguir ela naquela linha, porque as demandas da sociedade elas são plurais. E aí a gente recebe essas demandas, encaminha o Poder Executivo e graças a Deus ao longo desses 3 mandatos temos tido sucesso, até porque fazemos aquela política de receber a demanda, levar ao Poder Executivo e acompanhar até a sua execução. Então a pauta do nosso mandato principal é não fazer aquela política de véspera de eleição, mas sim fazer a política ao longo de 4 anos do mandato, ser presente, criar relacionamentos e isso, graças a Deus, até hoje tem dado muito certo e a gente tem dado retorno para a sociedade de Santarém. Maravilha. Júnior, se a gente vai para uma forma bem prática, assim, gostaria que você explanasse alguns projetos que você tem, algumas pautas, algumas ações suas de trabalho. Fica bem livre aí nesse período aí. Não dá para falar de tudo, a gente sabe que é muita coisa, mas você comente alguma coisa assim, os seus maiores orgulhos de ter contribuído com a sociedade. Perfeito. Ao longo desse mandato nós temos defendido pautas também em relação ao meio ambiente, né? Nós vivemos aqui na Amazônia de proteção ao meio ambiente, já tentamos articular algumas vezes a questão da coleta seletiva em alguns setores, mas é uma guerra muito difícil, uma cultura muito Mas é difícil muito importante isso, de cara. ser implantada. A gente vê grandes centros aí que infelizmente ainda não aconteceu, mas a gente tem insistência
nessa pauta. Outra pauta que a gente tem Mas trazido por que a dificuldade nessa área tanto de ser é, implantado? é cultural, né? Cultural, né? Cultural, e também a gente tem que vestir a carapuça do poder público, ainda não tem esse tipo de atendimento, né? Além da questão cultural, nós não temos Isso teria que atendimento começar dentro do poder dentro do público, poder público. para servir de exemplo para a Exato. sociedade, né? Nós, por exemplo, trabalhamos isso na Câmara há uns 2 anos atrás, 2 ou 4 anos atrás, de fazer a coleta seletiva dentro da Câmara, né? Mas não aconteceu. Compraram lá uma lixeirinha colorida, até eu cheguei no presidente da época e disse que aquilo ali não ia adiantar de nada, né? Então, essa é uma pauta que a gente é insistente nela, tem que ser insistente até ela se tornar Que isso é uma fundamental, realidade. O prefeito Zé Maria Tapajós tem escutado esse diálogo da coleta seletiva. A gente sabe que num grande volume ela ainda não seja possível, mas começando ali pelo centro, por exemplo, onde tem muito saco plástico das próprias lojas, onde tem muito papelão, onde tem muito isopor, é possível por ali, lixo orgânico, por ali partir para uma coleta seletiva ali pelo centro da cidade. O que é importante, eu acho que é começar, Júnior, e com o tempo vai se aperfeiçoando, as E pessoas também. expandindo, né? As pessoas vão vendo o exemplo, vai Exato. expandindo quando vê. Porque se não começar, se não profissionalizar isso, digamos assim, não vai chegar em lugar nenhum. Né? E é uma questão extremamente essencial, a questão ambiental. Não só em Perfeito. Santarém, em todo lugar. Outro ponto que eu vejo como possível é dentro dos condomínios, né? Os Certo. condomínios eles têm uma estrutura organizacional que seja possível. E também a pauta ambiental dentro das comunidades aldeia, a questão da preservação do meio ambiente, é uma das nossas pautas do nosso mandato, mas não aquela preservação cega de trancar as portas para o desenvolvimento, que a gente precisa desenvolver preservando o meio ambiente. E também não essa fala padrão, né? Vamos desenvolver e vamos preservar e desenvolver, porque os extremos, o extremo quer derrubar tudo e tem gente que quer também preservar tudo. Mas nós vivemos uma cidade em franco desenvolvimento, onde é necessária a geração de emprego. Nós temos faculdades aqui colocando profissionais a todo momento no mercado, e esses profissionais precisam, depois do curso superior, ter vagas de emprego. E se a gente fechar a porta para o desenvolvimento, nós vamos ser uma cidade que forma mão de obra, mas que não emprega essa mão de obra. Então, a nossa pauta do meio ambiente é uma pauta que a gente precisa de fato preservar, a gente precisa de fato controlar esse desenvolvimento, mas ele não pode ser cego a ponto de parar o crescimento do nosso município. Nós já temos aqui em Santarém reservas, essas reservas elas têm que ser resguardadas. Nós temos aqui a Flora do Tapajós, que apesar de pertencer para o município de Belterra, mas é aqui na nossa região metropolitana. Nós temos a reserva Tapajós Arapiuns, nós temos aqui o Pai Lago Grande, que lá é uma grande discussão. Tem o grupo que é a favor do projeto de assentamento, tem o grupo que é contrário. Eu estive inclusive no INCRA tratando dessa pauta. O INCRA disse que está discutindo algo que fique no meio termo, que atenda os dois lados. Então nós já temos essas áreas de reservas no nosso município, e é importante que elas se mantenham como reservas. Mas nós temos também áreas de grande possibilidade de desenvolvimento através da BR-63, através dos nossos portos, através da Trans-Uruará, que acabou de ser inaugurada. A gente tem como fazer um município que se expanda, que cresça de maneira correta, com desenvolvimento, mas a gente não pode abrir mão também da preservação das nossas reservas, da preservação dos nossos rios, porque também não adianta um desenvolvimento a qualquer custo e depois a cidade não tenha sustentabilidade no peixe, não tenha sustentabilidade na agricultura familiar, não tenha sustentabilidade para as famílias de menor poder aquisitivo, porque os grandes empreendimentos eles atendem uma parcela muito pequena da população, e cabe à agricultura familiar, os pequenos empreendimentos, atender a grande maioria da população. Júnior, quando você fala no âmbito regional, assim, até nacional, você é do MDB, você é do MDB, né? Continua no MDB, né? Partido forte, acho que é o maior partido do Brasil, um partido que tem o governador do estado. Isso ajuda? Como é que isso contribui com o teu mandato? Contribui porque o MDB ele é um partido, antes de tudo, que luta pela democracia, né? O MDB ele surgiu na luta da democratização, da redemocratização
do Brasil. Então, nós temos grandes lideranças políticas, lideranças que, quando a gente pega para ler as histórias, são histórias de fato que nos inspiram politicamente. É claro que há sempre a renovação, e dentro dessa renovação também tem histórias que nos inspiram politicamente. E são portas que eu costumo dizer, é um partido que tem portas para bater. Nós temos hoje o prefeito, que é do MDB, nós temos o governador, que é do MDB, nós temos o senador da República, do MDB, e nós temos também uma grande gama nós temos a maior bancada de um partido antes da federação, a maior bancada estadual do MDB. O MDB que tem maior número de deputados estaduais é o do Pará, Foi recorde, que tem 9 deputados estaduais. São 17, Juninho? São 17. Do 17 o MDB fez 9. São 13, perdão. São 17 13... é um trabalho que pode chegar a 17. Caramba. Na época, 13... Não, perdão, são 17. Estou confundindo com 513 da Câmara Estadual. São então, 17 vereadores, né? Só resumindo federais. Aqui, 9 são do MDB. A maior, força muito grande, cara. A maior bancada estadual de deputados federais é do MDB. E isso ajuda bastante, né? Hoje na Câmara são quantos vereadores? Na Câmara Municipal? Sim. Nós somos 5 vereadores. Então é uma bancada grande. Uma bancada bastante forte também, uma bancada ampliada, uma bancada que dialoga, uma bancada que ajuda o município. Então é uma bancada do MDB bastante forte aqui na Câmara Municipal também. Essa bancada nacional, estadual, né, grande, ela tem contribuído com Santarém? Tem contribuído, né, no âmbito do Estado. Apesar de nós não termos um deputado aqui da região, a gente dialoga bastante com a nossa bancada do MDB, e no âmbito federal nós temos o deputado federal Anderson Pinto, sim, que é do MDB, que é um deputado que a gente também tem um grande diálogo com ele, e também tem ajudado bastante Santarém no diálogo com o governador, diálogo com a bancada federal, e a gente tem conseguido avançar em algumas pautas através do deputado federal Anderson Pinto. Entendi. Júnior, tem muitas pessoas que entram na política, o cara é eleito, eles dizem assim, comigo vai ser diferente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quando chega lá realmente não é assim, porque política não se faz só por uma pessoa, né? Só por vontade. Isso aconteceu também com você? Não, porque eu já tinha essa experiência de ser filho de político, e eu sabia que muitas das vezes a gritaria ela é muito bacana para dar mídia, né? Ela é bacana. Hoje não temos das redes sociais para dar engajamento, mas o que funciona mesmo é o diálogo de bastidor. Tanto o diálogo dentro da própria Câmara, quanto o diálogo junto ao Poder Executivo. Porque a gente, só no microfone que não resolve. A gente tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa experiência de dialogar junto aos secretários, dialogar junto ao prefeito, de dialogar junto aos nossos deputados e o governador, para que a gente consiga avançar nas nossas pautas. Então, eu diferentemente de muitos, né, quando entro na Câmara, que eu vou fazer assim, vou fazer assado, que eu vou resolver, tanto que nas minhas campanhas, desde a primeira, quem me acompanha sabe que eu nunca fiz aquele tipo de reunião, olha, vota em mim que eu vou asfaltar a rua, vota em mim que eu vou construir a escola. Eu sempre deixei claro que o pedido é de ter uma representação para que a gente possa levar as demandas, que a gente possa trabalhar junto com as comunidades, junto com os bairros, a luta por aquilo que está se buscando para a coletividade. Então, foi dessa forma que a gente trabalhou, então nunca fiz nenhum tipo de campanha dessa da utopia, né, de que eu vou chegar lá. Tanto que às vezes a gente vê vereador que entra pela primeira vez e que ele diz duas coisas, rapaz, é totalmente do que eu imaginava. Primeiro, o vereador trabalha mais do que eu imaginava. Que se imagina que o trabalho do vereador é ali na sessão. Vai para a sessão, acabou. Não, o trabalho do vereador é 24 horas. Ou aos finais de semana. Não tem horário. Porque eu estou aqui, eu vou sair aqui, estou dando uma entrevista aqui com o vereador Júnior Tapajós, eu vou sair aqui pela porta e vou continuar vereador Júnior Tapajós. Eu vou chegar lá na rua e vou continuar vereador Júnior Tapajós. E as demandas, elas são constantes. Então, o vereador não é um cargo que você veste somente no horário da sessão. Então, essa impressão que muitos novatos entram, a gente escuta toda vez. Uhum. Como eu já posso me considerar um veterano de quarto mandato, a gente escuta toda vez. Rapaz, é mais do que eu pensava essa questão do trabalho, né? A gente vê que os parlamentares têm uma atuação constante
E a outra é que sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso ter a sabedoria de articular, de buscar e de conversar. É que a palavra política, né, eu sempre tenho comentários que quando a gente resume bem, ela quer dizer o bem comum, né? Trabalho em conjunto. E também ser parlamentar, né, ser vereador, é abrir mão de muita coisa? Abre mão de muita coisa, né? Por exemplo, falando de maneira particular, eu costumo andar muito, né? Então tem dias que, finais de semana, que eu preciso estar no interior. Amanhã de manhã, por exemplo, vou sair para o Lago Grande. Vou pegar a balsa para o Lago Grande. Chego aqui 7h30 da noite. 7 horas da manhã eu vou para a região do Tapajós. Então acaba abrindo mão da vida privada mesmo, da vida particular, da vida empresarial, Da né? família. Da família. Hoje, por exemplo, como construtor que sou, eu estou há 2 dias administrando a obra pelo celular, porque não consegui sequer visitar, estou com 3 obras em andamento, não consegui sequer visitar as obras. Mas por conta dos compromissos políticos, é uma visita na secretaria, é o atendimento que eu faço no meu gabinete, de receber lideranças, é a sessão da Câmara, e aí a política ela acaba sendo a prioridade na nossa vida, não que o outro trabalho não seja, é um trato com expectativas, a política é um trato com expectativas, é um trato com pessoas, e como tem gente lá que pode estar dando esse suporte nas obras pelo WhatsApp, nós Hoje a vamos para o trato com tecnologia ajuda pessoas, um pouco, né? ajuda Graças a bastante. Deus, né? E Júnior, além também de ser vereador, né? Tá no seu quarto mandato aí caminhando como vereador, mas também você já fez outras coisas antes, né? Já foi programador e atualmente também é engenheiro, né? Como é Exatamente. que é isso aí na sua vida? Eu logo, quando eu saí do ensino médio, eu me apaixonei. A internet, apesar de ser algo, eu acho que os jovens hoje, principalmente a turma aí dos 15 a 20 anos, não sabe como é a vida sem internet, né? Nós sabemos. Nós nascemos antes, né? Antes e depois E da depois internet, vocês né? conseguem lidar com os dois, sem e com a Sem e internet. com internet. A televisão, quem queria assistir um filme, pô, aquele filme é muito bacana. A gente tinha que esperar aquela hora que ia começar o filme. Às vezes com sono, tentava assistir o filme com sono, porque se passasse aquela oportunidade, não sabia quando ia ter novamente É. de passar aquele filme. Ou ter um acesso à locadora, né? Então, após o meu ensino médio, primeiro site que eu acessei, eu me apaixonei por aquilo ali. E eu disse assim, eu quero fazer isso aqui. Eu Programação. quero fazer programação. Não sabia nem que o nome dava programação. Eu quero fazer site. Eu saí do ensino médio já querendo me formar em engenharia, né, e cheguei a fazer vestibular em Manaus, até passei numa universidade lá. Fiquei apenas um mês lá. Tá, costumo brincar que estava nos meus 18 anos, no auge da banda Calypso, festa aqui, os amigos, namorada, e vou voltar. Voltei e aqui fiquei. E como acessei o site, me apaixonei, vou fazer programação. Aí entrei no Tu lembra curso. qual foi o site? Era o Zash, lembra que tinha esse site? Lembro, Zash, lembro, zash.com.br, né? lembro. Aí tinha o zip e-mail, né, Sim. dele. Meu primeiro e-mail era do zip e-mail, jrtapajós@zipemail.com.br. Então, eu acessei esse site e aquilo piscava tudo, né? Tu lembra, Sim, né? sim, sim. Era um visual que piscava tudo e aquilo É ali bem chamativo. atraía. E aí lembro que eu comprei um curso de banca de jornal. Comprei esse curso, 4 módulos e fiz ele No completinho. DVD. E não, era aqui no livrinho No mesmo. livrinho, sim. E consegui fazer. E quando comecei a fazer site, eu disse, opa, posso ganhar dinheiro com isso aqui. E comecei a trabalhar, montei uma empresa na faculdade ainda, eu, o meu amigo Heriberto Júnior, e vivemos essa empresa, foi a primeira empresa júnior da faculdade. Nós ficamos lá durante todo o curso como empresa júnior. Não pagávamos energia, nós tínhamos a estrutura de computador e tudo que a gente ganhava era nosso. Então eu consegui viver a faculdade ganhando dinheiro como empresa júnior. Posteriormente saí da empresa, fundo a minha empresa própria, que eu já não dava mais de ficar como empresa júnior, não era mais estudante da faculdade, e continuei trabalhando com programação, O teu desenvolvimento de curso era de sites. TI. Não, é o curso de sistema de informação Tá, mesmo, ele é mais voltado para sistemas. tá. Esse sistema de computador, próprios sites, né? O TI ele é mais ligado à parte técnica Sei. da informática, né? Questão de hardware, questão de redes de computadores.
No meu curso tinha também rede de computadores como uma disciplina, mas nunca foi o meu forte. Meu forte sempre foi programação mesmo. E vivi da programação até 2013, quando eu tomo posse como vereador e eu aproveito o momento para entrar na faculdade de engenharia civil e depois de formar engenheiro eu começo a atuar como engenheiro. Então eu atuei desde os meus 18 anos como programador de site e hoje como engenheiro civil. Por coincidência, mas o Júnior foi o que fez o primeiro site aqui da Vox, no início ainda, quando eu montei a empresa, o Júnior conseguiu fazer um site bem bacana que a gente usou durante muito tempo aí. Nós chegamos a ser grife aqui na cidade É, eu acho que era W3, né? W3+, os É, principais exato. sites das principais empresas eram Pô, nossos. tinha um portfólio Nós bom, tínhamos um né? portfólio bom, o É, supermercado CR à época muito forte. Nós tínhamos aqui, acho que a Fan House, a Rune Motos, né? e quase ninguém fazia, né, Júnior? Eu acho que Não, a sua empresa foi a uma das associação primeiras. comercial. Aham, As grandes empresas e grandes instituições do município eram nossos clientes. sim, sim. Júnior, e também assim, você foi presidente do Conjove, né? Passou pela associação comercial. Isso, como é que isso contribuiu para a tua vida, tanto pessoal como parlamentar? Essa passagem ali pela associação comercial, com muitos empresários. Eu sempre que estou ali, eu estou aprendendo uma coisa nova todo dia, né? Foi muito importante. Eu não cheguei a ser presidente, eu fui Ah, vice-presidente. vice-presidente do Conjove, acho que era o Fui- Pires, né? Eu fui vice-presidente, eu acredito que do Alexandre Chaves, se não me engano. Eram dois vices, era ele o presidente, que hoje ele é até presidente da associação comercial, né? E o Breno era o primeiro vice, eu era o segundo vice-presidente. Ah, sem dúvida nenhuma, foi um grande aprendizado, porque o Conjove, nós temos ali, ao mesmo tempo, jovens que ainda estão começando, mas nós temos uma turma que já está estabilizada, né? E dentro dessa turma que já estava estabilizada é a vida real, é a receita menos despesa, é a energia que às vezes vem maior do que a capacidade da empresa de pagar, formatar preços de produtos, é discutir desenvolvimento para o nosso município, é discutir que a gente precisa ter aqui uma zona de livre comércio, é discutir que a gente precisa ter essa BR-163 duplicada, é discutir o distrito industrial, é discutir a vida real mesmo. E no nível de diálogo muito bacana, afinal nós éramos todos ali na faixa de 25 a 35 anos e ao mesmo tempo que jovens, mas ao mesmo tempo com muita experiência, né? Então eu aproveitei a associação empresarial para adquirir essa experiência junto a essas pessoas. E o Conjove ter como grandes conselheiros os membros da associação, eu diria assim, né? Os grandes empresários, porque você tocar a sua empresa é uma coisa, você administrar a sua empresa é você ter a vida para sua empresa, mas ainda tem aqueles que além da sua empresa ainda buscam o associativismo, ou seja, ainda buscam o bem comum, né? Isso é muito louvável, É, isso é de uma grandeza muito grande, por isso eu tenho muita admiração pela associação empresarial, os meus colegas do Conjove, graças a Deus, todos eles seguem no ramo, todos eles seguem bem estabilizados no ramo. Olha, o Pires, do Sistema de Ensino Amazon, distribuído por toda a região, né, até fora aqui da nossa região oeste do Pará. Da minha época, o Fabinho, da loja de Fortaleza, a empresa dele também bem estabilizada. o Breno atende O já Breno, hoje o norte do o Brasil, Breno vários Marques, né, que estados, estava né? ali começando a BM Engenharia, hoje é uma empresa que atende aqui todo o norte do estado e Do assim, Brasil. do Brasil, É, perdão, todo o norte do Brasil, né? Então, o próprio Alexandre Chaves, né, que tinha na sua casa uma grande referência que é o seu Ivaí, e hoje o Alexandre, além de seguir firme nas suas empresas, ele é presidente da associação empresarial. Então eu convivi no Conjove com pessoas assim que de uma grandeza muito grande. O Jair aqui da Massoed Acessórios, que não é nem Massoed Acessórios, hoje é Autocentro, hoje a empresa ela está bem maior do que era naquela época e serviu muito de aprendizado, de base, de constância, né, da questão de não desistir nos primeiros desafios. Isso daí me serviu muito e serve até hoje, até na vida pública mesmo,
Porque ali a gente não tinha só as margens de flores, a gente tinha os diálogos, Sim. tinha as disputas, tinha os debates. Muitas das vezes a associação empresarial, que a gente chamava, como a gente era os novinhos da situação, a gente chamava dos convelhos, né? Às vezes os convelhos hoje Por causa do conjovem. Conjovem. Hoje eles todos são convelhos, hoje são todos convelhos. Hoje nós todos somos convelhos. Então, às vezes, quando os convelhos não concordavam com a gente tinha que ir pro convencimento com ele. Então, pô, foi um tempo maravilhoso. E essa troca de informação, né, cara, dos mais jovens, com os mais veteranos, digamos assim, o seu Alberto, né, que foi presidente, o Roberto Branco, o próprio Evaí, Olavo Neves, Ivaí Olavo, Chaves, então, né? Essa galera também tem sucesso profissional, Sim. cada uma palavra que a gente troca com eles é muita experiência que se adquire, né, conhecimento que a gente tem, acho que é bem louvável mesmo. Acho que o papel da associação em Santarém, assim, ele é bem fundamental, né? Tem experiência melhor do que a vida, né? Hoje a gente vive uma fase que infelizmente até prejudica os profissionais sérios de um negócio chamado coach hoje, né? Nós temos Sim. os coaches que são sérios, que têm uma vivência para passar, que têm uma vivência para educar, e nós temos o famoso coach da vida dos outros. Ele não viveu nada daquilo, mas ele acha que funciona daquele jeito, né? E o então, dia a dia, né, que vale, né? O dia a dia é quem manda. O erro, a gente aprende mais com os nossos erros, né? Exatamente. Vai consertando aí. Júnior, dentro da Câmara Municipal ali, quando uma pessoa chega, Júnior, preciso que você veja o asfalto da minha rua, preciso que você veja a escola, a reforma da escola. A gente sabe que isso não é o papel do vereador. Como é que se lida com essa situação? Primeiramente, eu faço uma visita. É o mínimo que a gente tem que fazer. Olha, a escola do nosso bairro não está legal, nós estamos tendo um problema na infraestrutura, nós estamos precisando de uma reforma, a rua não tá boa. O primeiro ponto é fazer a visita, se possível levar um técnico da secretaria competente, para já deixar lá na secretaria que ali está tendo uma necessidade, que a prefeitura precisa botar no seu radar que tem um problema a ser resolvido. Então, nesse ponto, eu até gosto demais quando me levo essas demandas, que é quando eu me sinto muito útil à sociedade quando me levo essas demandas. E como a gente tem essa articulação, até pela própria experiência, mesmo convivi com o prefeito Alexandre Von, convivi recentemente com o prefeito Nélia Guiar, agora com Zé Maria, né, desse novo governo. Então, essa experiência de dialogar e de levar as conquistas nos torna o nosso mandato muito útil à sociedade. E a gente avançou bastante nessas pautas, forma de escola, recuperação ou pavimentação de ruas, né? Seja um programa do governo que precisa chegar a uma comunidade que está carente ali na questão dos atendimentos dos CRAS, por exemplo, né? No atendimento das UMEIs. Então, saúde, a gente recebe pedido para ir visitar a unidade de saúde, que às vezes está precisando de uma melhoria na infraestrutura. Vamos visitar, fazemos registro fotográfico, levamos às secretarias. Isso, apesar de não ser o papel na Constituição, mas virou o papel do vereador no dia a dia. E não é de hoje. Mas não é uma forma de fiscalização? E o papel do vereador, exatamente, é uma forma de fiscalização. Agora, o papel de buscar a solução não está tanto mas algumas pessoas confundem. Acho que o vereador vai conseguir fazer aquela rua, vai conseguir... Mas hoje até que já mudou bastante, Jonas. Lá em 2012, na minha primeira campanha, de fato esperava-se isso do vereador. Hoje, nas próprias reuniões de campanha, a própria liderança está lá, olha, a gente sabe que o papel do vereador não é esse, mas a gente gostaria de contar contigo para a gente ir lá na prefeitura. Exato. Então já melhorou bastante. Hoje a população tá bem educada em relação à política, tanto que como eu sou filho de política, eu convivi muito na infância, na juventude, que o político é ladrão, só sabe roubar, só pensa nele. Hoje eu até acho que isso tem diminuído bastante, porque tem se entendido qual é o papel do parlamentar ou do poder executivo. Os órgãos fiscalizadores estão aí para dizer quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. E a população, eu vejo assim que eu tenho visto uma confiança muito boa em relação à classe política. Júnior, hoje o seu pai é prefeito, né? Por coincidência da vida, né? Qual é a diferença de pai, filho, vereador, prefeito?
Olha, ganhei um prefeito, né, um prefeito que é o meu pai, mas eu tenho conversado pouco com esse prefeito, né? Tenho encontrado mais como pai e filho muito rápido até, porque a vida dele está muito corrida, é minha também. Às vezes a gente se encontra em casa que eu vou visitar minha mãe, é benção, pai, Deus te abençoe. Como tá o dia, tá assim. Mas a gente tem dialogado pouco, tanto como pai e filho, tanto quanto prefeito e vereador. É, assim, de maneira extraordinária, né? Uhum. Na maneira ordinária, a gente tem levado comissões de comunidades, comissões de bairro para reunir com ele, tem apresentado as nossas demandas através dos secretários, mas eu tenho me colocado de uma maneira muito pé no chão, porque eu sei que isso em um momento vai passar. Uhum. Eu não vou ser filho do prefeito para sempre. E eu aprendi da infância, por isso que eu coloco sempre isso, através do ensinamento da minha mãe, de dizer que eu não ia ser para sempre filho de vereador, né? Que deveria ter sempre o pé no chão, meus irmãos também, e por isso a gente se criou assim. Então, como filho do prefeito, eu não vou colocar para mim uma carga de ser o grande solucionador de tudo, porque hoje meu pai é prefeito, porque isso pode me gerar um desgaste lá na frente a partir do momento que eu não for mais esse solucionador de tudo. Então, eu tento me colocar como um vereador, assim como os demais 22, né, de levar, logicamente, as minhas pautas, mas seguindo o rito que todo mundo segue, de marcar reunião através da assessoria do prefeito, de levar a reunião, de levar os secretários. Eu Uhum. não tenho usado isso como Entendi. um benefício. Agora, em termos de como pessoa, eu me sinto muito feliz de ver o Zé Maria Tapajós como prefeito, porque eu posso dizer que eu conheço a história dele por dentro, né? E é uma história muito bonita, uma história de muita luta. O Zé Maria Tapajós, ele, ele não é aquele discurso do sofrimento, ele viveu mesmo uma vida muito difícil na sua infância, como foi lavador de carro, vendedor de croquete naquelas bandejas de alumínio, que hoje a gente nem vê mais, né? Uhum. Vendedor de picolé aquele isopor que a gente não vê hoje também. Então ele teve uma vida bem lá no chão mesmo, conseguiu construir um patrimônio como comerciante antes da política, e a partir daí ele se desenvolveu tanto comerciante, tanto como político, foi vereador por 6 mandatos, deputado estadual, 2 vezes vice-prefeito e agora prefeito do nosso município. É uma história Eu que acho que o Zé Maria, se a gente faz uma análise rápida, assim, eu acho que é o que dos maiores case não político. diria que é político, né? Político. Eu acho que é o Eu acho cara que porque não. 6 vezes vereador, Vereador. presidente da Câmara, Três né? vezes presidente da Câmara. Deputado estadual, Deputado, 2 vezes vice-prefeito, na verdade, e 4 vezes presidente da Câmara. 4 vezes presidente da Câmara, né? E foi secretário regional Secretário Regional também. de Governo, né? Eu acho que o bojo político É, maior acho que é dele. dele é muito grande. Mas então, Júnior, você, por exemplo, que seu pai agora é prefeito, não tem aquilo, as demandas que você faz não é para o seu pai, é para o prefeito. Pro prefeito, Você exatamente. separa muito bem isso. Separo muito bem. Eu já separei desde a campanha, né? Porque logo no início criou aquela ciumeira, Sim, vai sim. priorizar o filho. Só Por isso que eu estou lhe perguntando. é, Isso. vai priorizar o filho, porque eu já estava vereador de 3 mandatos. Então na campanha não me viram colado a ele. Eu fui para um lado, ele ficou para outro, para que não atrapalhasse a relação dele com outros candidatos, para que eu não criasse uma imagem de que eu estava sendo beneficiado. Então eu corri para um lado, ele correu para o outro. Hoje, da mesma forma, até um dia logo lá no início do ano, no início das sessões, teve um colega vereador que de certa forma disse, tu vai ser priorizado porque teu pai é prefeito. Até brinquei com ele, disse, amigo, eu sou filho dele há 41 anos. Ele não me adotou agora que ele se elegeu prefeito. Eu sou filho dele há 41 anos. Então, coincidiu a vida que eu estivesse no mandato de vereador e ele de prefeito, mas eu vou saber separar isso como eu sempre soube. E É assim a porque gente não é tem uma tentado escolha, né, fazer, né? Júlio? Foi eletivo o mandato. Você foi eleito, ele foi Eleito eu eleito, né? também, né? E claro que como filho me sinto extremamente orgulhoso pelo motivo que eu já te falei, por saber da luta dele, por saber do desejo dele de ajudar o nosso município. Ele sempre teve a política como prioridade na vida dele, assim, de ajudar mesmo as pessoas, de fazer o bem. E não tenho dúvida nenhuma que ele vai também ser, além dessa história política, vai ser um dos prefeitos que vai ficar guardado
na memória do nosso município como um dos grandes prefeitos que Santarém teve. Maravilha. Júnior, a gente está vendo aqui também, a gente sabe que a saúde, o município, né, tem muitos avanços, mas também não, tem muitas demandas ainda a serem feitas. Qual que você acha, num contexto geral, assim, que precisa ser mais melhorado de imediato, assim, em Santarém? Sem dúvida nenhuma, a saúde. Que é um problema nacional, né? E Deixa não é bem claro isso, porque as pessoas pensam, não, é só a cidade. Não, saúde é um problema nacional, né? e não é por falta de investimento, viu? A saúde na nossa região, por exemplo, a obrigação constitucional do município é investir 15% do orçamento na saúde. Santarém tem investido os 15% de obrigação e colocado uma média de mais de 13 milhões, além da sua obrigação na saúde. 13 milhões do Tesouro, 13 milhões que são arrecadados aqui no município. E é esse o dinheiro que falta para recuperar uma rua. 13 milhões hoje daria de pavimentar 6 quilômetros de vias no nosso município, que mensalmente estão colocando, tá sendo colocado na saúde, né? Então, 6 quilômetros de rua, nós estamos falando aí de 72 quilômetros no ano. É para mudar a cara de Santarém, né? Mas são dinheiro que está sendo colocado a mais na saúde porque é um buraco sem fundo. Até eu tive numa reunião recente lá no hospital, conversando com os técnicos, até para entender por que nós estamos com o hospital lotado, porque a gente recebe tanta ligação de pessoas, às vezes, cobrando uma melhoria, e aí a gente começa a entender o porquê. Ele disse, vereador, a gente libera aqui na sexta-feira os nossos pacientes para casa, te libera os leitos. Quando chega no domingo a gente tem o triplo de leito que a gente liberou, porque são muitos acidentes aqui, 70% da nossa ocupação aqui são vítimas de acidente. O cara que briga na festa, pega uma facada, ele vem para cá, ele precisa fazer uma cirurgia, se ele não fizer ele vai morrer, ele fica internado. Então a gente libera na sexta, no domingo a gente tem o triplo do que a gente precisou de leito. Soma-se ao fato de que Santarém, isso é palavra do médico, soma-se ao fato, não sei o que estou falando, sou eu que estou falando, mas com as palavras do médico, soma ao fato de que o nosso hospital municipal, ele funciona como regional de porta aberta. Ou seja, tem um município lá que ele não tem aquele atendimento, o que é mais barato para ele? É botar numa ambulância e trazer para Santarém. É muito mais barato. Porque vamos dizer que um transporte de uma ambulância custa R$1.000. Aquele paciente aqui no hospital, ele pode custar 10, pode custar 20. Né? Então, o problema da nossa saúde de Santarém não é falta de investimento. É o limite mesmo que não se tem. Não tem como controlar um hospital de porta aberta. Você tem, imaginar aqui, 200 leitos para atender, mas a necessidade é 300, 350. Júnior, seguindo aqui com o nosso bate-papo muito bacana, você está aí com 4 mandatos, né? Já falou isso aqui algumas vezes. E para o futuro? Tem projetos para o futuro? Tenho, né? 4 mandatos. Na minha primeira eleição, eu fui o segundo vereador mais votado, mas não sou hipócrita em dizer o porquê, né? Eu, apesar de já vindo uma vida de lideranças, como eu citei no início, e nem citei a parte do Conjove, eu já vinha ali da diretoria do Conjove, umas 3 gestões, né, fazendo parte da diretoria do Conjove, diretor do São Raimundo, que hoje eu sou presidente, inclusive. Então eu já vinha ali uma vida de liderança, de conhecimento, mas eu nunca fui hipócrita de dizer que eu fui eleito porque eu era filho do Zé Maria Tapajós, tanto que muitas das vezes as pessoas diziam que não vou votar nem no Júnior, vou votar no filho do Zé Maria. Tanto que a popularidade e a confiança que as pessoas tinham e têm nele fizeram o seu segundo vereador mais votado. Na segunda eleição, eu aumento minha votação um pouquinho, mas eu caio pro 6º mais votado. Por quê? Porque já começou a avaliação do meu trabalho, né? Ali eu já não era mais somente o filho de Maria Tapajós, eu tinha que ser avaliado pelo meu trabalho. Ampliei minha votação, mas eu caí pro 6º mais votado. E aquilo ali acendeu um sinal de alerta para mim. Disse, opa, eu preciso ser melhor do que eu acho que eu fui nesse primeiro mandato. Na minha terceira eleição eu volto a ser o segundo mais votado, eu amplio minha votação mais uma vez, aí eu volto a ser o segundo mais votado.
foi o vereador Erlon, que foi o mais votado em 2020. E eu disse assim, agora eu vou trabalhar mais, vou avançar mais. E nessa última eleição de 2024 eu fui o vereador mais votado, com uma votação de 5.554 votos. Não, 5.556 votos. Sou o segundo mais votado da história de Santarém. O primeiro é o Zé Maria Tapajós. 6 mil, né? 5.599. Quase 6 mil votos. Eu fiquei ali a 53 votos atrás dele ainda. O mais votado é o título é do pai, o segundo é do filho. Meu, eu fiquei o segundo mais votado. E a partir daí nós estamos dialogando com o nosso partido, né, com o MDB, com as lideranças municipais, com o próprio prefeito, uma candidatura a deputado estadual. Porque chego aqui, 4 mandatos, já uma experiência, já uma rodagem, já a confiança do grupo de pessoas que nos acompanham desde a primeira eleição, e esse grupo de pessoas começam a entender que a gente precisa dar um outro salto, que a gente precisa dar um passo maior. Então já dialogamos, inclusive com o nosso governador, com o presidente do partido, Jader Filho, com o nosso presidente municipal, que é o Anderson Pinto, da possibilidade de uma candidatura a deputado estadual. Como nós estamos aí há 1 ano e 6 meses aproximadamente das eleições estaduais, essa é uma discussão que possivelmente ela vai acontecer ainda por mais 1 ano, mas o nosso desejo... Por enquanto está nos bastidores. Está nos bastidores. Nosso desejo, nossa vontade, a vontade do grupo que nos acompanha é que a gente busque uma candidatura a deputado estadual. Beleza, maravilha. Júnior, e você é um cara desportista e apaixonado, uma vez você falou... você falou alguma vez, comigo a gente estava batendo um pau, você falou que era uma cachaça na sua vida. O esporte, como é que é isso para ti? O futebol é cachaça, né? Por que uma cachaça? Porque é um vício. Muitas das vezes a cachaça não é um vício, é um hobby, né? E é algo que te consome tempo, consome dinheiro, mas é uma paixão. Sim. Então eu sou apaixonado pelo São Raimundo, de infância mesmo, de berço. De onde é que veio isso, Júnior? Da relação pai e filho, de levar o filho pro estádio. Seu pai, né? Também ele é alvinegro também, São Raimundino. De tá morando lá no Arapiuns e ele chegar com a camisa pra mim, olha, camisa do nosso time. E isso foi crescendo contigo? Foi crescendo, como naquela época não tinha televisão, era no rádio, ficar ouvindo o jogo no rádio. E depois vim pro estádio, eu tenho também muito forte essa lembrança dele segurando a minha mão, dele me botar por cima da catraca pra... Como eu era criança, para não pagar o ingresso, né? Para a catraca não rodar, de botar por cima, de ouvir os cânticos da torcida, aquela brincadeira de pai e filho, de estar à roda dos amigos. Júnior, canta aquela música lá do estádio, e eu ia lá e cantava muito orgulhoso lá pelo São Raimundo. E que se criou essa paixão, né? E a partir daí eu me envolvi na diretoria do São Raimundo, participei como diretor daquele título de campeão brasileiro, e hoje eu estou na segunda gestão lá como presidente. Vivemos um momento muito difícil do futebol santareno pela falta do estádio, né? Agora, por exemplo, o time está lá em Belém, estamos com os nossos atletas em uma casa que nós alugamos, altíssimo custo, todo dia uma guerra para achar um campo para treinar, e hoje passando um momento muito difícil. Recebi o clube com uma dívida trabalhista, mas faço questão de registrar que meus antecessores também pagaram dívidas trabalhistas, não é uma novidade comigo. A novidade é que, graças a Deus, nós conseguimos zerar essas dívidas trabalhistas. Hoje está zerado. Zerado. Nos últimos 3 anos, nós pagamos R$490 mil de dívidas trabalhistas, sem receita de estádio, sem receita de competições como a Copa do Brasil, como o Campeonato Paraense da primeira divisão, que dá cota, o Campeonato Paraense da segunda divisão não dá cota, tudo tem que ser por conta do clube, mas nós conseguimos pagar R$490 mil de dívida trabalhista. Faturamento próprio do clube. Faturamento do clube, movimento com amigos, bater a porta de parceiros, recurso nosso mesmo, que às vezes sobra não. O que eu achava que era lucro ali de uma obra escondido da família, mete lá no São Raimundo, mas pagamos, graças a Deus, porque o grande terror que eu tinha era daquele patrimônio ser leiloado na minha gestão, né? Então é um terror. Chegou um tempo, uma notícia, chegou a ter um lance
E aquilo causou um terror na cidade, causou um terror para mim, inclusive, mas consegui pagar literalmente aos 45 minutos do segundo tempo. Tenho muito a agradecer ao Dr. Alberto Tolentino, que foi quem me salvou naquele momento. E nós conseguimos pagar a dívida recentemente. Logo que a gente paga essa, em novembro do ano passado, eu ainda estou comemorando as eleições municipais, que me elegi, o pai se elegeu. Ainda estou ali naquela festa, chegou um ofício lá, mais 125 mil reais para pagar. E aí negocia, parcela, e quando foi agora em março, finalizamos de pagar, que foi a última. Eu já pedi uma certidão negativa do cartório. Graças a Deus não temos mais nenhum tipo de comprometimento do patrimônio de São Raimundo por dívidas trabalhistas. E agora virar a chave, estamos disputando novamente a Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Paraense, começa dia 7 de junho, e buscar esse acesso. Depois da dívida trabalhista, é o sucesso no futebol. Só um time de futebol, ele depende do sucesso no futebol. Então o próximo passo é esse daí, mas orgulhosamente eu tenho a dizer para quem gosta do futebol santareno, para quem é torcedor do São Raimundo, que quase meio milhão de dívida nós pagamos nos últimos 3 anos, e hoje o São Raimundo não tem nenhum comprometimento de risco de perder o seu patrimônio. Legal. E o estádio, como é que isso seria bom? Como é que poderia fortalecer o futebol local? Porque não basta falar só de um clube, temos que falar dos outros também, porque se não tiver adversário não adianta, né? Não tem com quem jogar. Como é que o estádio poderia fortalecer o futebol local? Tem um ditado que diz que time que não joga não mantém torcida, né? Tu até perguntou quando começou esse envolvimento com o São Raimundo. Do meu pai me levar ao estádio. Porque tinha jogo, né? Jogava, porque tinha jogo. E assim outros faziam, que criou a minha geração, que é torcedora do São Raimundo. Depois veio a geração de 2009, que viu o time ser campeão brasileiro. Então nós temos até a geração de 2009, 2016, quem viu jogar no estádio se mantém torcedor. Mas hoje, por exemplo, o meu filho tem 13 anos. Ele saiu da maternidade com roupa do São Raimundo. Eu levei ele no estádio no Bebê Conforto, com meses levei ele para o estádio, e até aos 7 anos de idade ele ainda tinha o estádio funcionando, que eu levava ele, né? Ele é São Raimundo porque ele tem essa vivência, porque o pai dele é presidente do clube, ele anda com a camisa do São Raimundo. Mas os colegas dele da idade, 99% não sabe o que é São Raimundo, não sabe o que é São Francisco, não sabe o que é Tapajós, não sabe o que é o Amazônia, não sabe o que é o Norte Clube. Por quê? Porque não tem estádio, ele não vê o time jogando, então acaba não tendo essa vivência. E aí a gente perde muito. Nós temos, desde 2019 em obras, nós temos 6 anos de vácuo no futebol santareno. Ou seja, quem tinha 7 anos hoje está com 13, que é o caso do meu filho. Então é uma geração que se perdeu. Hoje, daqui quando o estádio foi inaugurado, vai ter 15 anos. Essa turma não vai mais torcer, porque a gente pega na infância o amor por um time de futebol. Essa turma já não vai mais torcer. Nós perdemos essa geração de torcedores. E aí a situação que nós temos é liberar o estádio, que inclusive, graças a Deus, retomou as obras. Foi uma pauta que eu fui insistente. Tive até 2 reuniões com o governador para tratar exclusivamente do Barbalhão. Na última vez ele foi muito incisivo junto ao secretário de obras, de dizer o que está acontecendo, porque a gente não consegue avançar. Porque ele, como gestor, ele é cobrado, né? Governador, são 6 anos que o estádio está parado. E ele foi incisivo. Essa obra já está há 30, né, gente? Tá um tempão essa obra. Eu tô aqui 20 anos, quando eu cheguei já estava em obra. Já. E aí eu disse assim, eu preciso resolver. O governador foi muito decisivo, eu preciso resolver. E deu aí 2 semanas, a obra retomou. Eu preciso destacar também que teve um problema estrutural, que só foi visto depois da obra ter iniciado. E quando viram um problema estrutural muito grave, que precisava ser revisto o orçamento, precisava ser revisto os projetos. O orçamento, que era precisou ser ampliado, porque precisava fazer trabalhos a mais do que estava no início sendo orçados. E problema estrutural gravíssimo, que eu ouvi alguns técnicos dizerem que
não sabiam como aquele estádio ainda estava de pé, porque tinham problemas ali de armaduras expostas, de concreto que já estava desplacando, né? Então, o Deus foi benevolente com a gente, que evitou um trauma maior de um acidente ali, né? Mas o estádio está retomado, deve estar sendo inaugurado no segundo semestre do ano que Pô, que vem. coisa boa. E aí a gente espera, vamos ter que remar tudo de novo. Pegar as camisas do São Francisco, do São Raimundo, dos demais times e remar tudo de novo para conquistar o nosso espaço Mas como novamente. você falou lá no início, né? Não pode desistir, Não né? pode desistir. Se tiver que recomeçar, Recomeçar, recomeça. vamos recomeçar. Entendeu? Júnior, pô, bate-papo muito legal aqui, cara. Deixa eu te falar, a gente tá fazendo aqui um bate-bola. Vou te fazer uma pergunta e tu responde rápido, muito sem pensar, meio que sem Perfeito. pensar assim. Um lugar em Santarém que você ama muito, que gosta de estar sempre por lá. Rio Arapiuns. Um prato, uma comida que não pode faltar. Mas eu gosto muito de churrasco. Carne assada. Gosto demais. É, um vereador ou uma vereadora parceira na Câmara. Não dizendo que os outros não Os são. outros não são? Rapaz, graças a Deus eu tenho bons parceiros. Eu posso colocar hoje a vereadora Ivanira, que é novata, mas minha amiga já me apoiou inclusive em 2012, 2016 e 2020. É uma parceira, É né? uma grande parceira. Ah, Vereador, vou botar ela aí. Mas tem mais, tem muitos mais. sim, sim, com certeza. Um político que te inspira. Pô, sem dúvida nenhuma, Zé Maria Tapajós. Tá em casa, né? Se você não fosse político, né? Já deve saber que você vai responder. Se você não fosse político, né? Não tivesse na política, o que seria? Engenheiro civil. Foco exclusivo na engenharia. Um medo. Um medo, cara. É um medo que acho que é na vida de todo político, é decepcionar as pessoas. Acho que esse é o grande medo. Um sonho que ainda não realizou, mas pretende realizar. Pois graças a Deus, eu sou bom de realizar sonhos, né? Tudo que eu quis ser, de certa forma, eu fiz. Mas a minha próxima meta é me eleger deputado estadual. Vou colocar como próxima meta. Beca, se você fosse prefeito por um dia, que ação você faria? Que ação, se fosse prefeito por um dia, olha, eu trabalharia bastante essa questão de desenvolvimento de renda. A gente precisa desenvolver as menores rendas aqui, né? E essa é uma discussão que a gente vem trazendo ao longo desse mandato. A gente vê avanços, inclusive, mas eu vejo que se a gente tiver um desenvolvimento de renda aqui maior, Santarém, sem dúvida nenhuma, avança ainda mais. Legal, maravilha. Júnior, muito bacana aqui você ter tirado esse espaço para bater esse papo aqui com a gente. A nossa audiência te agradece muito, hein? Jonas, obrigado, sempre prazer te rever, né? Tu és uma pessoa que a gente tem grande admiração, até porque quando eu estava na W3+, que eu trabalhava com desenvolvimento de site, tu foste um dos clientes nossos, e a gente debatia muito essa questão da publicidade, do marketing, né? É uma parte que eu tenho uma quedinha, assim, que eu gosto bastante, às vezes eu me enxiro muito nessa questão da publicidade, do marketing. Assisto até hoje palestras, vídeos a respeito dessa atividade. E bom te rever primeiramente. Obrigado. E dizer que te parabenizar por essa decisão de trazer a classe política para esse diálogo, para essa conversa, porque muitas das vezes a gente consome aquilo que a gente vê. E o que a gente vê, às vezes, é só reclamação dos problemas da nossa cidade, dos políticos da nossa cidade, e a gente acaba absorvendo, consumindo aquilo dali. Quando a gente tem um contraponto a isso, trazendo a boa informação, trazendo o que está sendo feito para contradizer as más notícias, isso sem dúvida nenhuma ele é muito positivo e eu quero te parabenizar por isso. Para finalizar, dentro dessas boas informações, essa visita que eu fiz no hospital, Jonas, Sim. quando é que a gente escuta falar do hospital? Quando tem um problema lá dentro. Uma pessoa que a parte técnica não conseguiu atender nas expectativas daquela pessoa, é uma demora no atendimento, né? Uma pessoa que está no corredor aguardando um leito, é quando a gente escuta a notícia do hospital. Mas a gente não escuta que o hospital ele faz uma média de 5.000 atendimentos no mês, que o hospital faz 580 cirurgias no mês, uma média de 25
partos diários. Caramba, muita gente que nasce aqui. Que nasce Tudo diariamente, isso? tudo isso. 25 partos diários, né? E que é de graça. Então a gente não escuta muito essas boas notícias. E quando você traz isso para sua mesa, para sua estrutura de trabalho, para levar essa boa notícia à sociedade, tenho dúvida nenhuma que quem ganha é o próprio cidadão, com conhecimento verdadeiro, conhecimento justo, e por isso tu está de todos os parabéns e estou sempre à disposição também. Obrigadão, Júnior. Para você que ficou aí até agora, um forte abraço. Curte, compartilha esse vídeo e leva para o máximo possível de pessoas. Deixa teu like. Tá? Um grande abraço, até a próxima.